Então tu corta do começo da parte que eu comecei a falar do livro. Recentemente eu tava lendo um livro chamado Graça Abundante e a Pior dos Pecadores, que é de John Bunyan, que é o mesmo autor de O Peregrino e A Peregrina, né? São 2 livros. E ele passa alguns anos no conflito e na angústia de se ele era realmente salvo. E aí, quando ele tá chegando no final aí dessa conclusão, ele olha para algumas pessoas e olha elas sofrendo por alguma situação em que elas desejavam, porque elas queriam ter uma casa, ou porque elas queriam ter um trabalho, e porque não tinham, em algumas situações terrenas. E ele diz assim, olha, eu vejo essas pessoas sofrendo por isso e eu não entendo. Ou eu vejo pessoas que estão sofrendo porque perderam alguma coisa nessa terra e eu não entendo. E ele diz assim, se eu tivesse pão e água, e eu tivesse certeza da salvação em Cristo, eu seria o mais feliz de todos os homens. E que incrível, né, isso? Isso faz a gente pensar, porque a gente me murmura tantas vezes por tantas coisas, e coisas tão frívolas, coisas tão pequenas. Mas se a gente tivesse a noção do tamanho do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós poderíamos falar igual a John Bunyan e dizer assim, olha, se eu tivesse pão e água, né, seria o suficiente. Se eu tivesse a certeza da salvação em Cristo, eu seria o mais feliz de todos os homens. E se você tem certeza da salvação em Cristo, nós podemos nos considerar o mais feliz ou a mais feliz de todas as pessoas nessa terra. E podemos louvar e agradecer a Deus em todo o tempo, porque Ele já nos deu tudo o que nós precisamos, que é Ele mesmo, né, a salvação nele. Amém? E então, nós estaremos falando hoje sobre casamento. E a gente vai falar sobre uma situação em que muitas pessoas ou já viveram ou já tiveram contato com alguém que já passou por isso. Nós vamos falar sobre traição, sobre adultério. Como é estar num casamento onde o seu cônjuge adulterou contra você? Como permanecer nesse casamento? Como lidar com essa situação? E a gente vai estar conversando sobre isso já já. Mas antes, eu vou deixar vocês com os nossos avisos. E já já voltamos com a oração e com a palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Te peço agora por esse momento, Senhor, para que Tu possas nos usar apesar de nós, que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar os corações e possa trazer transformação. Ajuda-nos agora nesse momento, perdoa os nossos pecados e abençoa cada pessoa, cada casamento aqui, Senhor, representado pelas pessoas que estão ouvindo, para que Tu possas alcançar esses corações e para que Tu possa efetuar transformações nessas vidas e nesses casamentos. Em nome do Teu Filho Jesus amado. Então, amor, muito bom ter você aqui comigo hoje, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. E adultério é algo que tem sido, infelizmente, que tem acontecido de forma frequente em alguns casamentos, né, num percentual alto de casamentos. E que traz muita dor, que traz muitas vezes a quebra, né, da confiança, que traz muitas vezes a destruição daquele lar. Da própria família, né? Da própria família. Muitas pessoas ficam sem saber o que fazer. Tem gente que diz assim, olha, se isso acontecer comigo, eu não perdoo de jeito nenhum. Ou algumas pessoas acham que se acontecer, ela até perdoa, mas não consigo esquecer, então vai ser muito difícil lidar com essa situação. Alguns até falam, se aconteceu comigo, eu mato. É verdade. E, infelizmente, tem esse outro cenário. É verdade. Mais drástico, né? Um abismo chamando outro abismo, né? É verdade. Mas e aí? O que fazer numa situação dessa? Imagina que o homem traiu a mulher acabou de descobrir. E aí, o que fazer? Como agir numa situação dessa? Cada vez mais tem acontecido, né? Infelizmente, dentro do próprio ambiente da igreja. Isso por causa da nossa incredulidade, né? Isso por causa da dureza do nosso próprio coração e da disposição, né, de cometer pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos suscetíveis a uma queda como essa. Eu sempre digo, hoje de manhã eu estava tendo essa conversa, né, com um amigo precioso, e ele não é cristão, ele se diz católico e teoricamente não vive uma prática, né, de fé religiosa, mas ele está noivo agora. E eu estava conversando com ele como é importante que dentro de um ambiente, né, onde você está no âmbito profissional, lidando com pessoas,
de alguma forma, do outro sexo, né? Conversando com colegas de trabalho, que você se guarde em relação à distância física e à distância emocional. E como é fácil no ambiente, ele é personal trainer, como é fácil no ambiente em que ele está, né, existir o olhar, o toque, o abraço, o carinho, e a noiva dele não está naquele ambiente. Veja que coisa forte e veja que coisa premeditada. Como você sabe que você é fraco? Como você reconhece que você é pecador? E que você não está isento de cair num pecado como esse? Você se afasta, não é só da aparência do mal, você se afasta do próprio mal, não criando janelas de oportunidade para que isso aconteça. Então, se eu não tenho contato físico algum, ou mínimo contato físico, talvez um aperto de mão, eu evito talvez os 2 beijinhos, eu evito, né, o abraço, e o abraço às vezes prolongado, o abraço de frente. Se eu crio algumas métricas, é para minha própria proteção e para a proteção da minha família. Então, veja, a gente precisa voltar um pouquinho para a essência da qualidade do que é o adultério. O adultério é o rompimento do pacto de aliança que você fez no seu casamento. E eu diria que o mandamento, como está descrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o 7º mandamento, não adulterarás, ele não diz respeito apenas ao pecado qualificado para quem tem uma aliança com outra pessoa. Aquele pecado ali, aquele não adulterarás, né, aquela ordenança de Deus de não praticarmos o adultério, se estende para toda a área sexual do ser humano. Aquilo ali se aplica para a pureza do ser humano. O ser humano foi criado, a alma humana se contenta, se alegra, se compraz na pureza, na santificação. Ela não foi feita para a impureza. Conquanto tenha entrado o pecado no mundo, através de Adão e Eva, eu e você somos naturezas, né, corrompidas e caídas, como diz o texto de Romanos capítulo 3, 23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Somos pecadores, temos a nossa natureza corrompida, nascemos em pecado, como diz o Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em pecado. Só que, olha que coisa curiosa, olha que coisa, né, poderosa da parte de Deus. O chamamento de Deus é para a pureza. Então, todas as vezes que nós cedemos à impureza, à quebra, né, da pureza, nós incorremos em dor e sofrimento. Veja que quando um homem ou uma mulher ele cai em adultério, o que ele está esperando são falsas recompensas desse pecado. Veja, todo pecado ele vai te prometer falsas recompensas. Foi assim desde o Éden. Satanás propôs o que para Adão e Eva? Glória, honra, se tornar igual a Deus. O que foi que aconteceu? Qual foi a consequência? Queda, morte. O salário, morte, dor, sofrimento, afastamento do Criador, vergonha, dor, desonra. Veja, quando um homem ele está flertando com outra mulher que não é a sua esposa, ou ele está iniciando um processo, né, de adultério, de contaminação, de impureza, de quebra da aliança que ele tem com a sua esposa, ele está esperando honra, alegria, deleite, prazer, satisfação. O que é que ele encontra? Eu já conversei com muitos homens adúlteros, e alguns deles cristãos, e eles estavam absolutamente destruídos. E os que não eram cristãos e que queriam continuar nessa prática, absolutamente estavam completamente devastados por dentro, querendo preencher um vazio com mais e mais adultério. Esses homens, eles eram como animais irracionais na sua prática pecaminosa. Mas os cristãos que incorreram nesse tipo de delito, né, de erro, e que eu já tive a oportunidade de conversar, eles estavam destruídos. Veja, eles esperavam honra, deleite, alegria, desfrute, prazer, estavam colhendo desonra, uma perca da autoridade, não se sentiam dignos de olhar para os filhos, de cuidar dos filhos, de, né, conduzir os seus filhos como eles deveriam e como sabiam que deveriam ser conduzidos os seus filhos. Veja, esse é o padrão de recompensa que o pecado traz. Então, quando as pessoas falam sobre adultério nas novelas da Globo, quando elas falam, né, de adultério nas séries, parece só o glamour. E parece que a única recompensa, talvez, se acontecer, é de haver um divórcio. Mas existe sofrimento, como eu disse, existem consequências sérias para o adultério. A própria palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 5, que o homem deve fugir da casa da mulher adúltera. Porque o seu marido, uma vez chegando, não vai descansar até se ver vingado da sua desonra. Então, uma das consequências, inclusive, é a própria morte. São crimes de sangue por causa da propriedade de outra, né, de outra pessoa. Veja, o pecado do adultério diz respeito à pureza.
Então, alguém que não é casado ainda pode cometer adultério, sim. O não adulterarás diz respeito à área sexual. Diz respeito a você não fornicar, ou seja, sexo antes do casamento. Diz respeito a você, uma vez casado, você não, né, se deleitar ou se alegrar com qualquer tipo de imagem pornográfica ou sensual ou sexual. Você não ter contato com outra pessoa e você não olhar. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 27. A palavra de Deus diz, né, Jesus ensinando no Sermão do Monte, sobre tantos aspectos, chega no versículo 27, do capítulo 5 de Mateus, e ele vai falar sobre adultério. Não ouviste o que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ele está amplificando o sentido do mandamento. O mandamento sempre teve esse sentido, mas ele agora está amplificando isso. Qualquer homem ou mulher que olhar para outra pessoa com intenção impura no coração, já adulterou com essa pessoa. Se o teu olho direito te faz tropeçar, olha, logo depois da sentença do que é a qualidade do pecado, e da profundidade desse pecado, ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois é melhor que você perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado sadio no inferno, entre aspas, sadio. Você está com o seu olho, mas você está no inferno, condenação eterna. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito. Aquele que repudiasse a mulher, dele carta de divórcio, eu, porém, vos digo qualquer que repudiasse a mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquela que casar com a repudiada comete adultério. Veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o adultério diz respeito à área sexual. Mas o não adulterarás, ele diz respeito a toda a amplitude dessa área sexual. Diz respeito à pureza. Então, um jovem cristão que está me ouvindo nesse exato momento, ele deve se guardar puro, incontaminado. Nesse sentido, a pureza, fora do casamento, enquanto ele não é casado, é ele literalmente não ter relações sexuais. Ou não somente ter relações sexuais, como não desejar qualquer pessoa com intenção impura. Uma vez casado, a pureza diz respeito a ele ter relações sexuais, mas com a única pessoa que é permitido dentro da aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Quando você adultera, você quebra essa aliança com o seu cônjuge diante de Deus. Você fez uma aliança com essa pessoa, de amar essa pessoa e de ser fiel a ela até que a morte separasse. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, não importa o cenário, você está coligado com essa pessoa, você se tornou uma só carne com ela. Então, entre outras análises, o adultério é ferir a si mesmo. E de alguma forma você está ferindo o próprio Deus, porque primeiro nós pecamos contra o Senhor. Quando Davi, depois do adultério com Batseba, ele se arrepende do seu pecado, e ele escreve o Salmo belíssimo 51, eu convido você a meditar no Salmo 51, ele diz assim, eu pequei contra ti, Deus, e contra ti somente. Ele pecou contra a sua família, contra suas esposas, ele pecou contra Urias, que era o marido de Batseba, ele pecou contra os seus filhos, ele pecou contra o território de Israel, contra a nação de Israel, ele pecou contra todo mundo, mas a qualidade daquele versículo, ele está dizendo assim, em primeira instância, a pessoa mais importante contra quem eu pequei foi o Senhor Deus, né? O meu Deus. Veja que o mesmo padrão é estabelecido em José do Egito, quando ele foge da casa de Potifar, quando ele está, semelhante ao texto de Provérbios capítulo 5, como um jovem prudente agora, fugindo da mulher adúltera. Ele era solteiro, mas veja o não adulterarás presente na vida de José. A mulher de Potifar queria se entregar a ele, de alguma forma, queria que ele a possuísse. Ele diz, eu não posso fazer isso. O meu Senhor me deu todo o direito a usufruir de todas as coisas do seu patrimônio, menos da sua esposa. E eu não posso desfrutar de você. E ele saiu correndo, e a mulher, então, faz todo aquele escândalo, se finge de alguma forma abusada, entende? E ele vai preso 12 anos. E quando Provérbios ele fala sobre essa questão do adultério, né? Ele fala da mulher adúltera, ele sempre remete a ela como fugir, né? É. A gente... Não é resistir. Exatamente. É diferente. É fugir, né? Esteja longe, corra para longe. Né? Não se coloque em tentação, porque tem muita gente que diz assim, não, mas eu confio no meu... Muita mulher, né? Que diz assim, eu confio no meu marido. Oh, minha querida. Não deveria nem confiar em si mesmo. A gente... E Provérbios diz isso, né? Tolo aquele que confia em outro homem. Então, nós precisamos... A gente não deve confiar nem em nós mesmos, como você disse no início, né? Para aquele seu amigo. Só para equilibrar, não vai parecer agora que o pessoal vai começar a ter esse homem exacerbado, não? A partir... Não. Como é que tu explica? Explica aí o equilíbrio dessas coisas. Vamos lá. Olha só. A gente... Não é que a gente vai ficar, né? Feito louca atrás do maníaco. Um maníaco louco. A questão é que você não vai deixar que o seu marido, por exemplo, fique numa situação... Isso, é isso mesmo. Numa situação de vulnerabilidade. Veja,
Veja que coisa curiosa esse cenário, amor. Você tá certa. Veja. Meu marido vai para um happy hour com os amigos do trabalho. Esse happy hour é num barzinho, um barzinho dançante. E ele está de viagem para uma convenção do trabalho. Eu já fui para algumas dessas convenções e eu sei o que é que rola. Alguns colegas casados, eu não era casado na época, isso foi lá em São Paulo, em 2012, talvez, 2013. Eu casei em 2017 contigo, mas ainda assim, o aspecto não adulterarás diz respeito à pureza. Eu era virgem e os meus colegas sabiam disso, do trabalho, a gente estava lá, alguns deles, a maioria casados, eles diziam, vamos para um bordel, vamos para um prostíbulo. Vamos lá, Gabriel. Cara, vocês são casados, como assim? Não, vamos lá, pô, não esquece isso, eu fiz. Gente, e aí eu usei o sal que Deus nos manda salgar. Eu falei, é verdade. Eu disse assim, gente, imagina se a esposa de vocês tivesse nesse exato momento um cenário como esse, desejando um prostíbulo, ou então se entregando a outro homem. Para com isso, para com isso. Tu também leva tudo desse jeito, Gabriel. Como assim? Para de falar isso, eu não quero nem pensar. Cara, é isso, você é irracional. Você não quer pensar no sofrimento que você está trazendo contra a sua própria carne, contra Deus, contra si mesmo, porque as recompensas são falsas. São falsas. Então, de alguma forma, a mulher, quando ela parece se sentir segura e o marido está viajando, ou então o contrário pode ser verdadeiro, poxa, por que não faz uma videochamada no hotel? Não é apenas para garantir, porque a videochamada vai desligar em algum momento e o cara pode fazer o que quiser, mas também para que você diga, ó, tô aqui, não tenho nada que esconder. Me guarda também nesse cenário, veja, todo lugar de sombras, de pouca luz, é um lugar oportuno para o pecado. Por isso que eu preciso que a minha esposa lance luz contra mim. Essa luz contra mim é a garantia de que ela está perto de mim, de alguma forma. Essa luz, para explicar esse conceito, essa luz é o prestar contas. O que em inglês as pessoas chamam de accountability. Prestar contas. Eu presto contas à minha esposa. Essa ideia de que a satisfação, eu cresci, não deu satisfação, dava satisfação para minha mãe. Agora não tem que dar satisfação para você não, você é minha esposa. Tem que dar satisfação sim, moço. Que é a história do celular, né? De você achar que... senha do celular, a gente já falou. Ele fala muito sobre isso no canal dele, Gabriel CBO, para você seguir Gabriel e poder ter acesso a mais conteúdos sobre casamento. Então, essa questão do celular, muitas vezes a pessoa, não, é minha privacidade, não deve haver segredos entre o marido e a esposa. E quando a gente se coloca aberto nesse sentido, a gente está permitindo que o nosso cônjuge nos proteja nesse aspecto. Nos protege de nós mesmos, muitas vezes. É claro que você não pode se garantir tão somente na proteção do outro. Se a minha esposa não está vendo, opa, agora é uma oportunidade. Não pode ser assim. Você tem uma relação vertical com Deus, primariamente. Você tem um padrão com Deus, em primeira instância. Mas quando a sua esposa está por perto, ela tem acesso ao celular, poxa, que tipo de conversa você vai ter? Que tipo de imagem você teria, vendo no seu celular? Que tipo de vídeo você veria? Que tipo de conteúdo você veria se a sua esposa estivesse do lado? Se a sua mãe estivesse do lado? Veja, as pessoas têm um princípio de honra. Elas sabem o que pode, entre aspas, ser visto na luz e aquilo que pode ser visto nas sombras. Nas sombras ninguém está vendo. É uma doce ilusão, um engano, porque o Deus de todo poder, o Deus criador de todo o universo, ele está vendo o seu coração. Ele sabe quais são as intenções do seu coração. Por isso ele está falando aqui no texto de Mateus capítulo 5, versículo 27, que a intenção do coração conta. Para Deus a intenção conta, ninguém está vendo. Inclusive, nesse caso, a intenção do coração, nem o seu cônjuge está vendo, mas Deus está vendo isso. Eu até me lembrei agora do caso do primo rico, né? Nesse caso ele não era casado, exatamente, mas morava e de alguma forma tinha se tornado ali como casado há 7 anos. Fala um pouquinho dessa história. É um homem de alguma forma famoso, bem sucedido profissionalmente. Aparentemente ele se converte ali ao cristianismo, não sei em que qualidade de cristianismo ele se encontra, mas ele se converte. Ele tinha uma relação de mais de 7 anos com uma moça, que aparentemente não era uma relação moravam juntos, necessariamente tão feliz, moravam juntos, e ele enriqueceu junto com ela, digamos assim. Ela caminhou com ele na sua, digamos assim, desde a sua pobreza, ou então desde o seu início, até se tornar alguém mais próspero. E aí ele chama uma nutricionista famosa, chamada Mayra Cardi, ex-participante de BBB, etc. Teve, sei lá, se eu não me engano, 5 maridos, alguma coisa assim. Ela tinha chamado... A noiva dele, digamos assim, a mulher com quem ele vivia, chamada Camila, chama essa Mayra para fazer um programa de emagrecimento, junto com ela e junto com ele. E o que acontece? Ele se aproxima dessa moça. Essa moça não vê barreiras, essa Mayra Cardi não vê barreiras, e ele tem um relacionamento de 7 anos. Eles se dão um desfrute ali de começar um novo relacionamento.
Ele acaba, segundo os mesmos, não houve adultério, eles não se cederam em nenhuma instância, mas houve a intenção. Não é à toa que ele acaba o relacionamento de 7 anos, se muda e logo depois começa a namorar com essa outra moça. 2 meses, 3 meses, não sei quantos tempos, depois se casa com ela. E aí a prudência da esposa, né? De saber quem coloca dentro da sua casa. Exatamente. Veja, a gente começou com, Gabriel, meu marido me traiu, vamos fazer todo um roteiro do que aconteceu antes. É muito importante a gente ressaltar que esse é um assunto extremamente delicado. Estamos tratando aqui, né, nesse canal de bênçãos, que é a Rádio Evangélica, estamos tratando aqui nesse canal de bênçãos, que é o programa Tempo de Família, para falar sobre assuntos crus, realidades duras, mas que, pela graça de Deus, podem ser, né, de alguma forma, instrumentos do Senhor para moldar corações. E a gente vai chegar na parte de maridos contristados, esposas contristadas e reconciliação, porque sim, é um chamamento de Deus para o casamento. Mas veja, antes de tudo isso acontecer, é muito importante que você tome precauções. Essa precaução de quem tá em contato. Isso, porque talvez você não tenha vivido isso. E se você não viveu isso, nós torcemos e pedimos a Deus que você continue sem passar por esse vale. Né? E por isso que é tão importante essas instruções, de você avaliar aquilo que você tem feito, ou como você tem se relacionado com pessoas do sexo oposto. Né? A questão da carona mesmo. É um caso que é frequente. É frequente você, de repente, mora perto de uma colega de trabalho, aí você vai lá e vai dar carona pra ela, pra vir ou pra voltar. E aí, amor? Complicado, né? Não? Veja, é você confiar na sua própria carne pecaminosa. Eu não estou dizendo que você não tenha a capacidade de permanecer puro dando uma carona. Não quer dizer que quem dá carona vai trair. Gabriel, como assim, pô? Eu não posso dar uma carona para uma irmã da igreja? Veja, eu acho que aí, com a luz dos princípios bíblicos, você não está sendo prudente. Porque mesmo sendo uma irmã da igreja, uma irmã certamente crente, você certamente crente, vocês ainda assim são 2 dos principais pecadores que existem, assim como eu sou. Então eu não confio em mim mesmo. Talvez a melhor carona que você pudesse dar para ela era pedir um Uber para ela. Checar o Uber, se você... E olha que a sua função, primariamente, é fazer isso com sua esposa, sua mãe, suas filhas. São as mulheres que você tem responsabilidade direta. Mas vamos dizer que todo homem, de alguma forma, em alguma instância, tem uma responsabilidade de proteção sobre as mulheres, mas você tem que ter muito zelo e muito cuidado para fazer isso. Então veja, se você está dando carona para sua colega de trabalho, eu conclamo você a pensar, é prudente da sua parte fazer isso? Que tipo de relacionamento sai desse tipo de carona? É um grau de intimidade que o lugar da carona geralmente é atribuído à sua esposa. Geralmente, na maioria dos casais, 90%, isso não é nenhum tipo de demérito ou desonra para a esposa, ela vai na carona e o marido vai conduzindo a direção. Assim deve ser na vida, assim deve ser no casamento, assim deve ser, né, num carro, por exemplo. Não é que o contrário não possa acontecer num ambiente de carro. Mas o marido está dirigindo e a esposa está ao lado, então tem um toque, tem um beijo, tem uma proximidade, tem uma boa conversa. Às vezes as pessoas que estão dando carona são pegas em adultério e dizem assim, aconteceu do nada. Não foi do nada, desculpa. Você foi imprudente por quanto tempo? Por quanto tempo você teve mais conversas com essa colega do trabalho do que com a sua própria esposa? Porque com a colega do trabalho, você está no meio do carro, você tem que conversar, velho. Vai ter conversa. Você vai conhecer a melhor versão dela, porque ela, obviamente, não vai falar a pior versão. E não é que ela tenha uma segunda intenção nesse sentido, nem você, mas você também vai falar só a sua melhor versão. E vão encontrar assuntos em comum. Assuntos em comuns, preferências em comuns. Uma horinha ali, ó, conversando na ida, outra hora conversando na volta. Quanto tempo o marido e a esposa têm para conversar no dia a dia? Ó, tem uma estatística que diz que marido e esposa geralmente conversam cerca de 15 a 30 minutos por dia. Você está conversando mais com essa moça. É preferível que você vá no silêncio, meu amigo, do seu carro. Se você tiver que conversar só 30 minutos, que seja só com a sua esposa. Agora, gaste só uma hora conversando com Deus, é melhor. Manda essa moça... Às vezes eu sinto assim, não, mas eu tenho pena. Pena? Quem tem pena é galinha. Para com isso. Pena? Como assim? Cada um vive a sua jornada. Não é porque essa moça está pegando um ônibus para ir para o trabalho que ela é carente da sua pena, da sua misericórdia. Veja, que bom que ela está pegando um ônibus de alguma forma. Eu peguei ônibus a minha vida inteira, até os meus 24 anos, quando eu entrei na Eurofarma e ganhei meu carro da empresa. E comecei a dirigir o carro. E ainda solteiro... Com o carro, eu tinha muito cuidado em aspecto de dar carona, mesmo que eu era solteiro. Tem que ter muito zelo, porque o que você vai fazer? O carro, ele dá um acesso absurdo, não só para a comunicação, para, de alguma forma, criar pontes de conexão e uma futura paixão, porque você começa a se conectar com a pessoa, mas também criam janelas de oportunidades para escapes,
Você está no carro. Tem gente que faz, infelizmente, né, tipo de relação sexual no carro. E aí? Ou tem gente que simplesmente pega o carro e vai para um local onde pode ter, digamos assim, as sombras, ou seja, está escondido para que eles possam ter aquele tipo de relação. Então você tem que ter cuidado. Que janela você está abrindo com o pecado? Que tipo de brecha na sua santidade você está abrindo? Então, carona, eu sou veementemente contra. Eu acho que tem a oportunidade de você dar carona assim. Então, vou voltar do trabalho. Imagina a seguinte cena. Vou voltar do trabalho. Tem uma colega, né, que mora próximo, mas tem um rapaz que também vai nessa direção. Então, o rapaz vem na frente e a colega vai atrás. E ainda assim eu preciso ter zelo. Agora, imagina uma cena em que, um episódio, um dia, em que esse rapaz que vai e volta com você, que é justamente a prerrogativa para que você possa dar carona para a moça, ele não pode voltar, não foi para o trabalho, não vai voltar com você. Você tem que ter a franqueza, a honestidade de olhar para essa moça e dizer assim, olha, hoje eu não vou poder dar carona. Por quê? Porque fulano de tal não veio e é ele que te possibilita dar carona para você. Eu só dou carona para uma outra mulher, ou se a minha esposa estiver no carro, ou se tiver um outro homem comigo ali no carro. É um testemunho. É alguém para fugir da presença do mal. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, aí tem umas situações que também são mais complexas. Vamos devagar em relação a essa ideia da carona. Acontece uma cena em que o colega do seu trabalho, ele mora antes, na jornada trabalho-casa, do que a moça. Quem você deve deixar primeiro? Meu amigo, se você tiver que dar essa carona, pense bem. Mas se você tiver que dar, ótimo. Dê e deixe a moça primeiro. Ande mais uma milha em nome da sua pureza, da sua santidade. Gabriel, eu não vou fazer nada. Não confie em si mesmo, homem. Você é pobre, você é cego, você é nu. Você está nu, como diz lá o anjo, né, Jesus, em Apocalipse, para o anjo da igreja, se eu não estou enganado, em Pérgamo. Você está pobre, cego e nu. Você não está vendo que a sua carne, ela milita contra o seu espírito. Todos os dias você vai estar firme no Senhor para dizer não às oportunidades de pecado. Eu conheço homens que eram firmes de alguma forma, né, que eram homens com conhecimento bíblico, mas que eles mesmos deram acesso à brecha desse pecado do adultério. Porque um colega de trabalho chega, aí ela está vivendo uma crise no casamento, esse cara sabe quais são os caminhos do conhecimento bíblico para isso, luta pelo teu casamento, começa a aconselhar. Homem não precisa ficar aconselhando a mulher. É mulher que tem que aconselhar outra mulher. Um homem precisa aconselhar outros homens jovens. Aí ele está aconselhando, daqui a pouco eles começam a conversar, daqui a pouco esse cara, por uma fraqueza diante de Deus, por um dia sem alimento espiritual, substancial, palavra de Deus, não está fazendo devocional, não está orando, geralmente é assim que começa. A falência moral, a queda no adultério começa assim. Não faz devocional, não ora, não lê a Bíblia, não tem vontade de ir para a igreja, não conversa com Deus. Aí o que é que ele faz? Ele se enche, né? Se coloca, se lança sobre essa moça. Começa a insinuar, dá um elogio, existe uma resposta, e aí eles começam a sair e, infelizmente, o adultério acontece. Não aconteceu do nada, a queda começa aos poucos. Verdade. Então, acho que, em suma, né, evitar essa aproximação, o sexo oposto, é muito cuidado, porque é isso, a traição ela se dá através da oportunidade, e a oportunidade é criada por essa aproximação. Então, amor, a gente falou um pouquinho desse antes, né, de como evitar viver esse tipo de situação. Mas aí, no caso de uma pessoa que está nesse momento, vivendo essa situação no seu casamento, acabou de descobrir, como ela deve reagir a isso? Olha, são dois cenários. O primeiro cenário é quando a parte traidora ou o adúltero, ele está arrependido ou inicia um processo de arrependimento. Porque veja, uma vez que ele desfrutou na carne o pecado, na carne do adultério, ele criou um padrão físico, um padrão espiritual da possibilidade desse pecado acontecer. Ele, de fato, agora aconteceu e abriu uma janela enorme. Eu não estou nem falando da ferida que abre no coração da pessoa traída, né? Quem sofre com a dor da traição do cônjuge. Mas agora eu estou falando dele. Ele criou agora uma iniciação de arrependimento. Ele precisa ser acompanhado, pastoreado. Então, sim, esse homem, ele deve se arrepender e confessar o pecado. Imagine esse cenário em que ele confessa o pecado da esposa e ele deve também, tendo um pastor bíblico, né, uma igreja sólida, uma liderança, né, de presbíteros, de conselheiros bíblicos, ele precisa confessar esse pecado para pelo menos um desses homens que possam acompanhar e pastorear. Esse homem agora vai precisar lutar contra esse padrão pecaminoso. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho.
Você, como esposa, pode ajudá-lo nesse processo, e deve, inclusive, mas ele precisa ser acompanhado por outro homem. Alguém que possa lançar luz sobre os atos dele, sobre o dia dele, que possa cobrar a prestação de contas e perguntar como é que foi hoje, o que é que você vivenciou. Geralmente, o ato do adultério começa na frieza espiritual para com Deus. Ausência dos usos dos meios de graça. Leitura da palavra, oração, cânticos espirituais, igreja, sacramentos, existe a Santa Ceia, existe a comunhão do corpo. Ele não mais desfruta disso, está enfraquecendo, está vivendo uma vida piedosa, né, de alguma forma enfraquecida, porque ele não lê a Bíblia, porque ele não ora mais. Esse já é um sinal perigosíssimo. É um alerta vermelho na sua casa. Seu esposo está vivendo assim. Ore, encoraje-o, vamos orar juntos, vamos para a igreja, insista nesse processo, porque é a janela principal. A partir dessa janela entra a pornografia e toda devassidão e perversão imoral que ele pode acessar pela tela do celular. Então, esse é um perigo constante, a pornografia. E depois chegou no âmbito do adultério, ele já criou um universo de pecados. Veja, você que sofreu o adultério, que foi traída, ou foi traído, porque também o inverso acontece cada vez mais frequente, inclusive, infelizmente. Mulheres também, obviamente, cometendo por serem pecaminosos, por serem também falhas, como assim os homens, têm caído em adultério. Seja qual for o padrão, a parte traída precisa literalmente permanecer em luta pelo casamento. Veja, a palavra de Deus deixa claro que, basicamente, o único momento, o único movimento de possibilidade de divórcio é a traição sexual, ou seja, a relação sexual fora do casamento. Mas, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o texto lança luz sobre outro texto, o próprio Jesus nos encoraja a perdoar os nossos devedores. E aqui, imagine a cena. Você está dizendo, Gabriel, eu aprendi que perdoar não necessariamente significa continuar junto. Veja, você é uma só carne com essa pessoa. Ela quebrou um dos pilares do casamento, que é a exclusividade. Mas existe outro pilar que está de pé, que é a permanência. E veja como é curioso esse parâmetro. Por mais dor que você esteja sentindo, se você já vivenciou isso, entenda, o próprio Deus, ele é traído por nós. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja. Cristo nos comprou com um preço para nos libertar do império das trevas e do nosso próprio pecado, para termos liberdade de não mais pecar, de alguma forma, embora ainda sejamos pecadores. Ele nos amou de forma perfeita, sendo nós imperfeitos e pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, a qualidade do amor não é sobre o mérito, não é sobre o outro merecer. É a ordem de Deus para que eu ame o outro, inclusive num momento de dificuldade. Não só na saúde e na doença, né? Apesar da infidelidade, e agora eu estou entendendo, o primeiro cenário que a gente está pintando é um possível arrependimento dessa pessoa. Então essa pessoa está arrependida. Ela está pedindo perdão. Ela deve encontrar perdão. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, mas se você olhar para o seu Pai Celestial, Ele te perdoa todas as vezes. E a minha pergunta para você é, se perdão significa não continuar junto, como é que você acha que Deus te perdoa? Quando você trai a Deus, a palavra de Deus diz que quando você adora outros deuses, e só para as pessoas entenderem que adoração não significa só se curvar diante de uma imagem, todas as vezes que você coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus na sua vida, no lugar de prioridade, você está adorando essa outra pessoa, outra coisa. Todas as vezes que você coloca como fonte de segurança qualquer outra coisa que não seja Deus, você coloca o seu dinheiro, você coloca a sua intelectualidade, sua capacidade de trabalhar, você coloca a si mesmo, né, suas preferências, os seus sonhos, você está em idolatria. E a palavra de Deus diz que idolatria é um pecado de adultério para com Deus. Ou seja, Ele suporta o seu adultério, e quando você se arrepende da sua idolatria, Ele te perdoa. Imagina o que significaria Ele te perdoar, mas não continuar com você como filho, como esposa, como noiva. Entende o que eu quero dizer? Será que Deus te perdoa nessa instância? Será que Ele te perdoa assim? Não, eu te perdoo, Andressa. Tá tudo bem. Você está me pedindo perdão? Você idolatrou outros deuses. E facilmente o nosso coração é idólatra, tá? O cristão que sabe que precisa adorar somente a Deus e ter somente o Senhor como fonte de refúgio e fortaleza, ele ainda assim tem que lutar muito para não adorar outros deuses. Quando eu digo outros deuses, é o dinheiro, mamon, ou às vezes é o seu próprio prazer, os filhos, o marido, o seu emprego, os seus sonhos. Quantas pessoas se frustram com Deus? Quantas pessoas se frustram com Deus e dizem assim, não, se Deus não realizar esse sonho, Deus não existe. Eu não quero mais saber de Deus porque a minha vida não está andando para frente. Como assim? Isso é idolatria. Como a Andressa disse aqui no começo do programa, né, de Ambânia, se eu tivesse certeza da minha salvação, pão e água, eu já estou, né, uma roupa para eu me vestir, eu já estou feliz, alegre.
Porque Deus é suficiente, Ele é o meu Deus, e não qualquer outra coisa. É óbvio que você pode ter muito mais do que pão e água e uma única roupa. Você pode ter muitas coisas, mas essas coisas não trazem significado, não são sua fonte de segurança. Deus é sua fonte de segurança. Então veja, quando você idolatra e se arrepende, você alcança perdão. E esse perdão significa que você continua como filha, você continua na igreja, você continua como noiva de Cristo. Aí o seu cônjuge, sua esposa traiu você, está arrependida, quebrantada, está no processo de reconciliação com Deus e com você, e você diz assim, eu te perdoo, mas segue tua vida. Veja, parece incoerente. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, é uma condicionante, nós precisamos perdoar. E o nosso cônjuge nesse aspecto, né, ele falhou, a minha esposa falhou, adulterou. Eu preciso primariamente olhar para o meu pastoreio, o que eu falhei. Veja, é óbvio. Pode ser que eu tenha acertado em muitas coisas no meu relacionamento e a minha esposa ainda assim tenha escolhido a perversão imoral. Deus nos livre disso, mas imagina, ela escolheu isso. Mas ainda assim, será que há algo que eu posso olhar na minha dança com ela? O casamento é essa dança em que eu falhei, eu deixei de pastoreá-la, eu deixei de olhar para os, digamos assim, as influências, as amizades no trabalho, eu deixei de protegê-la, eu deixei de me relacionar sexualmente com ela, porque isso também é proteção. Será que eu deixei de elogiá-la? Eu só fazia criticar, eu só fazia ofender, eu só fazia... Então veja, tem toda uma camada. Isso tudo não justifica o fato dela ter traído você. Ou ele ter traído você. Não justifica. Mas ainda assim precisa ser ajustado. Porque se vai haver arrependimento, é bom que haja mudança completa na dança do casamento. Então precisa haver uma instrução bíblica. O que eu vejo muita gente errando, amor? É que elas não têm um conhecimento prático, tangível, bíblico sobre a reconciliação com Deus e a reconciliação com o cônjuge. Veja, Mateus, um texto aqui de Mateus, capítulo, deixa eu pegar aqui, Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, a palavra de Deus vai dizer como você deve tratar alguém que peca contra você. Vai até ele, questiona-o, exorta-o, faz uma microcirurgia na alma dele, mostra que ele está pecando contra você. Se você conquistar o seu irmão e ele se arrepender, ótimo, você ganhou o seu irmão. Veja, a palavra de Deus está dizendo aqui, ele continua seu irmão. Ele continua seu irmão. Porque aí ele fala sobre o amigo da igreja. Esse irmão não se arrependeu? Chama 2 ou 3 testemunhas da igreja para ir com você. Exorta essa pessoa, não se arrependeu. Agora vai até o pastor, vai até os presbíteros, chama esse presbítero, vai. E eles vão arguir essa pessoa para que ele se arrependa, para que ele não vá para o inferno. Porque se ele continuar em pecado, ele vai para o inferno. Aí digamos que ainda não ele se arrependeu. Ele não se arrependeu ainda. É o cenário segundo, em que não há arrependimento. Utiliza esse texto aqui, ó. Só utilizar Mateus capítulo 18, gente. Só utilizar Mateus capítulo 18. Eu não estou dizendo que vai ser perfeito, digamos assim, que o seu marido vai se arrepender, sua esposa vai se arrepender. Mas aqui é o passo a passo. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo a ti. Ele só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 testemunhas, 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, fique claro que a pessoa não está se arrependendo. Que aí seria um cenário para um possível divórcio. Não é o mero adultério, embora não seja mero, né? Adultério é muito significativo, mas ele traiu e se arrependeu. Ela traiu e se arrependeu. Precisa haver perdão, irmão. A palavra de Deus diz 70 vezes 7, está nesse texto aqui de Mateus 18. Precisa haver perdão. Aí não houve arrependimento. Então, calma, o perdão ainda não está liberado. Tem que ter arrependimento. Vamos arguir. Você está em pecado, você tem que deixar essa prática. Ótimo, não deu certo, eu sozinho. Vou chamar 2 ou 3 pessoas. Porque pelo testemunho fica estabelecido. Não se arrependeu ainda, tá? Aí ele diz assim, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 ou 3 pessoas para que a palavra se estabeleça pelo testemunho de 2 ou 3. E se ele não atender, diz a igreja, os pastores. E se ele recusar também ouvir a igreja, considera-o como um gentil e publicano, alguém fora da comunidade da fé. Esse aí vai para o inferno, essa caminha. Essa é o caminho. Aí o versículo 18 diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Essa é a ideia da igreja. Os líderes da igreja, agora, reunidos em nome do Senhor, ali está o Senhor para tomar aquela decisão. Versículo 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. 2 ou 3 nesse contexto. Eu sei que a gente usa muito esse texto para falar assim, onde tem 2 ou 3 louvando o Senhor, ele está. Eu não descarto que ele esteja, porque ele está em todo lugar. Eu não descarto que ele se agrade de 2 ou 3 louvando e cultuando ao Senhor. Mas esse texto aqui está falando sobre disciplina, irmão, disciplina bíblica. Esses 2 ou 3 aqui são os membros da igreja, os pastores da igreja,
que agora estão dizendo, esse homem não se arrepende, ele é um gentio e publicano, ele está fora da comunidade da fé. Ele está, como a palavra diz, excomungado. Aí entra o versículo 21. Pedro olha para esse cenário de disciplina e diz assim, então Jesus, calma aí. Por quê? Vão ter pecados. Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele acha que está sendo piedoso. E aí Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não é para você fazer o cálculo de 490. É para você entender que 70 vezes 7 é a visão perfeita de perdão. Quantas vezes foram necessárias? Porque nós pecamos muitas vezes, ou muito mais do que 40 vezes 7. Perdão, 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, diante dessa disciplina bíblica, ainda pode haver perdão. Havendo arrependimento, estabeleça o perdão 70 vezes 7. O perdão abundante. Aí logo depois entra, versículo 23, a parábola do credor incompassivo. Aquele que, diante de uma dívida muito grande com o seu senhor, pediu, clamou ao Senhor, e o Senhor perdoou toda a sua dívida. Aí ele sai do palácio, encontra um conservo, que tinha uma dívida muito menor, e ele diz assim, me pague o que você deve, e lança o conservo na prisão. Aí, olha que coisa interessante. O Senhor fica sabendo de que o servo que foi muito perdoado não perdoou, e diz o quê? Você agora vai pagar. Volte aqui, a sua dívida vai ser paga na prisão. Veja, Deus nos perdoa abundantemente. O seu cônjuge, infelizmente, pecou contra você. Conduza o arrependimento. Restabeleça o seu casamento. Restaure essa visão de Deus para a família. Casais que já viveram isso, que foram restaurados, viveram bênçãos e vivem bênçãos, colhem bênçãos e podem abençoar a vida de outras pessoas. Se você tem vivido isso, não perca a esperança, né? Como o Gabriel disse, Deus, ele é capaz de fazer nova todas as coisas. E, bem, temos um comunicado bem importante para fazer depois, mas agora vamos finalizar com a oração. Você pode orar para a gente? Posso orar. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, talvez um tempo um pouquinho mais curtinho, e podermos lançar as sementes da graça abundante do Senhor, de uma vida de pureza, de santidade, de prudência, de sabedoria, de fugir do mal, de fugir, Senhor Deus, do adultério, da impureza sexual, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, de desfrutar no casamento daquilo que é bom. E, ó Deus, ao mesmo tempo de aprender sobre arrependimento, perdão, Deus nos ajuda a nos arrepender de forma verdadeira. Nos conduz para um processo de vida, de reconciliação, de restabelecimento da família. Ó Deus, que possamos então não desistir da família, que possamos então, Senhor Deus, lutar pela família, para o louvor da Tua glória. E ao mesmo tempo haja arrependimento, perdão, fé, graça e, Senhor Deus, abundante expectativa de um casamento que glorifica o Teu nome. Fortalece os casamentos, Deus. Não permita que esses casamentos sejam, de alguma forma, destruídos, mas eles possam ser restabelecidos e as famílias possam ser, de alguma forma, o esteio do Senhor para esse mundo. E os filhos possam ver esse testemunho para o louvor da Tua glória. Nos conserve em pureza, aqueles que são puros e aqueles que têm caído em imoralidade sexual, que se arrependam e possam passar por esse processo de restauração e possam ser abençoados com a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dia 21 de outubro acontece o evento Casamento Abundante. E é esse convite que nós queremos fazer para você. Talvez você esteja vivendo distante daquele casamento que você havia sonhado algum dia. Talvez você esteja vivendo alguma situação assim, talvez você esteja vivendo sobre desconfianças, ou talvez você tenha já sido traído e você não tenha conseguido se reconectar de novo ao seu cônjuge. Eu quero fazer um convite para você estar presente neste dia. E aí, irmão, como é que faz? Dia 21, para você escrever bem fácil. O link está na bio do meu perfil, lá no Instagram, @GabrielCBO, C de casa, B de bola e O de olho. Ou então você pode digitar no navegador da sua internet, no seu celular, gabrielcbo.com.br / diagonal lá, casamento-abundante, tudo junto. gabrielcbo.com.br / casamento-abundante e se inscreve, tá? Essa inscrição, ela tem um custo, mas vai ser bênção porque você vai poder estar junto com a sua esposa, junto com o seu marido ali, nesse dia inteiro de imersão. Vai ser no Hotel Radisson, lá em Boa Viagem. Qual é o custo, né? Eu vou deixar para o pessoal ver na página lá. Tá, mas pode passar lá em 12 vezes. É bem simples. E é investimento. Olha na página, porque o investimento no seu casamento traz sempre os melhores retornos, tá? Você está investindo aí na sua profissão, na sua carreira, na sua empresa. Investe no seu casamento também, tanto quanto você está investindo fora. Investe no seu casamento. Então, olha para isso, parcela em 12 vezes no cartão, vem estar com a gente, vai ser um dia de treinamento, de imersão. É diferente do que um encontro de casais nas igrejas, mas é um conteúdo absolutamente bíblico, ferramentas bíblicas para, de uma forma, transformar o seu casamento. De 8 da manhã até as 6h30 da noite, com a pausa para o intervalo de almoço.
Então, se Deus quiser nos permitir, nos veremos lá no dia 21 ou até a próxima semana. Deus os abençoe. Deus abençoe. Obrigado, irmão, pelo convite.